Talvez ninguém nunca tenha percebido isso em você, mas o silêncio que você carrega não é vazio. As pessoas ao seu redor olham para a sua postura reservada e imediatamente a rotulam. Elas dizem que você é tímido, que está distraído ou, na pior das hipóteses, que não tem nada a contribuir. Mas a verdade que pulsa por trás desse comportamento é muito mais profunda e complexa do que qualquer análise superficial possa alcançar. Antes de mergulharmos nos labirintos da sua mente, se você sente que este vídeo foi feito sob medida para explicar quem você realmente é, inscreva-se no canal para continuarmos desvendando esses mistérios psicológicos juntos. Vamos desenterrar o que está guardado. Você já sentiu que habita um mundo invisível enquanto caminha entre as pessoas? Enquanto elas falam sobre trivialidades, o seu cérebro processa camadas de informações que ninguém mais parece notar. Você analisa a postura de quem fala, o tom de voz que falha, o desvio de olhar que revela uma mentira ou a insegurança escondida atrás de uma risada alta. Ser uma pessoa reservada não é uma falha de comunicação, é uma forma de inteligência observadora, que muitas vezes se torna cansativa demais para ser mantida em conversas superficiais. Você gasta uma energia imensa tentando decifrar o código social, enquanto os outros apenas deslizam sobre a superfície. É como se você estivesse lendo um livro complexo, enquanto todos ao seu redor mal conseguem decifrar o título. Mas o motivo mais assustador, aquele que quase ninguém percebe, reside no medo da exposição. Existe uma defesa invisível erguida tijolo por tijolo ao longo dos anos. Talvez em algum momento do seu passado, quando você decidiu abrir a boca e expressar sua essência, você tenha encontrado o silenciamento, a crítica severa ou uma rejeição que marcou sua forma de se relacionar com o mundo. O seu silêncio atual nada mais é do que um escudo protetor. Você aprendeu, talvez muito cedo, que o que você não revela não pode ser usado contra você. Essa autoconsciência exagerada cria um filtro mental rigoroso. Cada palavra que você pensa em dizer passa por uma análise de risco. Será que vão entender? Será que vão julgar? Será que vale a pena explicar o que está na minha alma para quem mal consegue enxergar o que está na própria superfície? O custo de ser incompreendido é alto demais, então você opta pelo retiro. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O seu desejo de estar sozinho não tem a ver com antissocialismo, mas com a necessidade de processar o excesso. Você pensa demais porque a sua mente funciona como um processador de dados emocional que nunca entra em modo de suspensão. Você revisita conversas do dia, analisa o que poderia ter respondido de forma diferente, desdobra as intenções das pessoas que cruzaram o seu caminho e no fim do dia sente um esgotamento que ninguém consegue compreender. Falar pouco é, muitas vezes, a única forma de preservar a sua sanidade em um mundo que exige que você se exponha o tempo todo. Você é um observador nato em um palco de espetáculos, onde o brilho está na voz, mas a sabedoria reside em quem assiste e compreende cada movimento. Você já se perguntou se o seu silêncio é uma escolha consciente ou uma armadilha? Muitas vezes, o amadurecimento precoce força a criança a se tornar um espectador da própria vida. Se você cresceu em ambientes onde precisou cuidar das emoções dos outros ou onde o caos era a única constante, o seu silêncio tornou-se um refúgio. Você se tornou a pessoa que escuta, o porto seguro dos desabafos alheios, enquanto a sua própria história permanece trancada em um cofre. O problema é que, ao se tornar o observador silencioso, você começa a sentir que ninguém realmente conhece a pessoa que existe por trás da máscara de tranquilidade. Você se sente só, mesmo cercado por pessoas, porque a barreira que você criou para se proteger acabou se tornando uma parede que impede os outros de chegarem até o seu centro. Essa solidão é o preço da sua profundidade.
É uma batalha silenciosa travada todos os dias. Você deseja ser compreendido, mas teme a invasão que a compreensão traz. Você quer falar, mas as palavras parecem pobres demais para descrever a intensidade do que você sente. É um paradoxo constante, o desejo de conectar-se e o medo de se entregar. Mas o que você ainda não percebeu é que o seu silêncio é, na verdade, uma forma de seleção natural. Apenas as pessoas que possuem a sensibilidade necessária são capazes de ultrapassar esse seu muro. Aqueles que realmente valem a pena não se incomodam com a escassez das suas palavras. Eles valorizam a qualidade do seu olhar e a paz que a sua presença transmite. Você pode estar se perguntando se esse padrão é imutável. A psicologia nos ensina que, uma vez que identificamos um mecanismo de defesa, ele perde parte da sua força. O silêncio que você carrega não é uma sentença definitiva. É apenas uma estratégia que você adotou em um momento onde não possuía outras ferramentas. Hoje, você é outra pessoa. Você tem a capacidade de escolher quando baixar o escudo e quando mantê-lo erguido. A sua mente analítica é um presente, não uma maldição. O fato de você observar tanto o ambiente e as pessoas ao seu redor significa que você possui uma inteligência social que a maioria ignorou por estar ocupada demais falando. Você nota padrões que levam anos para serem descobertos por outros. Não se culpe por não se encaixar em dinâmicas sociais barulhentas. Não tente se forçar a ser quem você não é apenas para preencher o vazio de uma sala. O mundo precisa de pessoas que pensem, que analisem e que sintam profundamente. O seu silêncio tem um peso, uma textura e um significado que você ainda está aprendendo a decifrar. Talvez o seu silêncio nunca tenha sido fraqueza, mas a maior demonstração de força que você encontrou para sobreviver à sua própria intensidade. As pessoas quietas costumam carregar batalhas que ninguém vê, mas são elas que, quando decidem falar, mudam o curso das coisas com uma clareza que ninguém mais possui. Você não precisa mudar quem é, mas precisa começar a tratar sua própria mente com mais compaixão. Pare de se cobrar por não ter uma resposta pronta na ponta da língua. A sua demora em falar é a demora de quem busca a verdade, não a conveniência. Você é um observador da vida, e isso é um papel vital. A pergunta final que deixo para você não é sobre como falar mais, mas sobre como se sentir confortável com a intensidade que habita o seu silêncio. Se este mergulho profundo ressoou com alguma parte da sua história que estava escondida, comente aqui embaixo a palavra silêncio para que possamos construir uma comunidade de pessoas conscientes e observadoras. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, assim como você, carrega esse mistério profundo no peito. Você não está sozinho nessa forma de observar o mundo e talvez, ao compartilhar isso, você finalmente sinta que alguém, em algum lugar, realmente entendeu o que se passa dentro de você.